tudo bem? Então, seguindo Entre Vozes 17, essa segunda parte do papo com a Natália Werneck, fotógrafa, historiadora da arte. A gente está aqui nessa dobradinha com ela, a live que começou às 6 horas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, quem for chegando, quem já estava antes, quem está chegando agora. Vou dando só esses minutinhos para vocês retornarem, né? Relembrando, gente, quem está chegando agora, mesmo quem já conhece, ou quem não conhece, para todo mundo. Lembrando que o Bakhtin Artista também, né, é um canal no YouTube, então eu gostaria de pedir que quem apoia, quem curte os diálogos, quem tem se feito presente, né, aprecia de alguma forma o projeto aqui, eu peço que apoie o canal também por lá, porque a ideia é justamente a gente estabelecer essa rede, né? Vai ter vídeos também que vão se dar exclusivamente por lá, então para que vocês não fiquem de fora também do que até já rolou por lá e não tá aqui no Instagram, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal Bakhtin Artista para ajudar, né, que ele chegue a mais pessoas, que o diálogo transcenda. É muito importante também, ó, o pessoal já tá chegando, a Nath já tá ali, já vou te chamar, Nath. Então, assim, é bem importante, quem tiver comentários, é sempre bom receber o feedback. Tenho recebido um retorno bem bacana de quem tem acompanhado, de quem tem assistido. Então, é muito gratificante justamente ter esse retorno. Então, muito obrigada a todos que já estavam conosco na primeira parte, que começou às 6, e agora, né? Eu sempre gosto muito de reforçar, né? A gente fala sempre da importância dos contextos, né? Então, quem está chegando agora, para saber, já houve uma primeira parte, né? Então, quando puder, acessa lá para não perder essa construção, né, desse todo, ou quem chegou atrasado, quem chegou um pouquinho depois. Então, pode dar uma olhadinha, fica tudo sempre disponível aqui. Já tô chamando de continuar. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje e também da Nath. Então, aqui a gente vai continuar o nosso bate-papo, né? Quero lembrar uma coisa que eu não falei no início, mas quero reforçar. Na descrição, seja do vídeo lá no YouTube, do evento aqui da live, seja aqui no Instagram, eu deixei algumas referências, né, sobre a Nath, né, sobre a pesquisa dela, o link, onde a pesquisa está disponível, também da exposição. Aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho da exposição, Nath, aguarda isso aí também, para a gente bater esse papo. Então, não percam a oportunidade de dar uma olhada no trabalho, que é realmente impressionante. Quando eu divulguei a live, anexei algumas fotos também com autorização da Nath, então trabalho belíssimo, que ela vai falar um pouquinho mais aqui sobre as impressões desse processo, desse trabalho com a fotografia dentro do terreiro. E é isso, então esse momento agora, fiquem à vontade, gente, para fazer justamente as perguntas, porque é o nosso momento final, né, o nosso momento para a gente dar sequência, a partir dele se finaliza, né, provisoriamente, sempre, quem sabe a Nath volta, né, sempre muito bem-vinda, né, vai ser muito bem recebida. Mas deixem suas perguntas, os comentários, vamos trocar aqui que corpo é esse para vocês, né? A gente vai gostar de saber, né, Nath? Que corpo é esse, né? Que a gente está falando aqui, quem tem, né? Quem tem experiência já vivenciou, né? Essa vida, né? Dentro de um terreiro, como é que enxerga esses processos, né? A resposta da Jane foi muito bacana, né? Até a Nath eu disse, já queria ir junto, né? Não, mas tá tudo certo, a gente tá compondo, né? Mas é bem isso. Nath, antes da gente entrar nesse vespeiro do que corpo é esse, né? Fala um pouquinho, queria que se tu puder, né? Fala um pouquinho mais, assim, das experiências dentro do terreiro, assim, se tu quiser, algo que te marcou, algo que tenha, claro, dentro do que tu viveu, muita coisa, tudo te marcou, né? Mas, assim, algo que tu queira trocar aqui com a gente.
assim, das tuas impressões, dos teus sentimentos, do que tu viu, né? Para que a gente entenda um pouquinho mais esse teu olhar na foto, né? Como é que Uhum. foi se dando esse link entre experiência e o teu trabalho, né? Vida e arte, como é que tu faz esse link? Uhum. Então, quando eu entrei no terreiro para fazer as fotos, na verdade para conhecer, eu ainda tinha todo um conceito na minha cabeça. Por exemplo, gira de Exu. Era uma gira que eu tinha um certo receio, né? Porque a gente acaba na filosofia de vida, né? Assim, nas coisas que a gente ouve por aí, achando que Exu é uma entidade que vai te fazer algum mal, alguma coisa, né? Que aquilo ali é ruim viver aquilo ali. E aí eu Uhum. entro, eu fui a primeira vez, eu fui numa gira de caboclo, que foi a experiência que eu contei, né? E aí eu vou indo algumas giras até que chega o dia da gira de Exu. E aí eu fico naquela, né? Receosa, pensando o que que seria isso, mas claro que conversando muito com as pessoas de lá. E aí eu começo a perceber que todo mundo gostava muito da gira de Exu. Era a gira mais esperada. E eu falo, gente, mas como assim? Por que a gira mais esperada? E eu comecei a entender, porque na verdade a gente tem essa concepção de que Exu é uma entidade, né? Ou que é entidade envolvida com bebida, ou uma entidade que é ruim, é uma entidade que faz o mal, enfim. E na verdade não tem nada a ver com isso. Isso são como é que imagens, né? Colocadas por pessoas que não têm o menor conhecimento da religião, da dinâmica, dos guias, que não tem, que tem, tem muito preconceito com aquilo, tem preconceito com o que é diferente do que está acostumado, né? É Uhum. aquela coisa da gente refutar o que a gente não conhece. E eu acho que o fato de eu não ser tão extremamente racional me ajudou muito a reconhecer, né, que eu podia vivenciar outras experiências, além das minhas, além das que eu já estava acostumada, além do budismo, além do meu lugar ali de espectadora, de participadora. E aí eu acho que a coisa que mais me marcou foi quando eu percebi que eu tinha virado também uma pessoa que adorava uma gira de Exu. Que eu falei Uhum. assim, gente, apesar de eu ter uma ligação muito forte com o Caboclo Tupi, né? Que foi a primeira pessoa que eu falei, que foi o primeiro guia, né? O primeiro guia que eu falei e tudo mais, e de ter um carinho, eu não sei te dizer da onde vem, e nem como começa, e nem como termina. Mas sabe aquele guia que você quer abraçar pro resto da vida e sempre que possível falar com ele? Esse, Uhum. pra mim, é o seu tupi. Eu, adqui- eu ganhei, eu não sei, eu acho que eu vivi essa experiência, né? Ele foi o cara que sempre. Ele que foi que me fez ensinar que cada coisa tem seu Uhum. tempo. E Uhum. que o tempo era a melhor estratégia para a gente aprender a amadurecer. E além disso, ele também me ensinou. Ele foi, sabe aquela coisa que é tipo um carinho de pai? Carinho de Uhum. pai. Foi pra mim o Caboclo Tupi. Então eu tinha essa ligação com ele. Mas a gira de Exu era um bafafá, que é o seguinte: é uma energia muito parecida com a nossa. Eles são engraçados, eles falam, eles se colocam como se fosse a gente, sabe? Não tem Uhum. aquela coisa. A gente tem a tendência a imaginar, né, que guia ou que Deus, e é uma coisa muito assim inatingível, e eles se colocam de uma forma tão simples, sabe? Tão humana. Eu tenho esse meu linguajar de tipo, aquela pessoa, mas não é, é um guia, porque é tão humano, tão próximo da gente. Então, acho que uma das experiências que me marcaram foi essa coisa de também começar a gostar de gira de Exu, que era a gira que eu tinha um pouco mais de receio. E Uhum. isso se deu ao fato de eu perceber, né, que na verdade toda aquela construção que a gente escuta na rua, ah, você vai fazer macumba? Ah, você é macumbeira? Ah, mas macumba faz mal? Ah, mas gira de Exu? Não, que isso?
Gente, isso é tudo desconhecimento. Porque quando a gente para Uhum, para estudar, quando a gente para para ler, quando a gente para vivenciar, a gente percebe que nada mais é do que são guias, são espíritos mais evoluídos que têm a nos ensinar e aprender junto com a gente, porque o fato deles estarem ali, eles também estão aprendendo e evoluindo. Então é um uhum, processo junto, né? O guia não assume o papel ali e vai e o médium sai fora e nem o médium assume. Então uhum, há um equilíbrio de energia, há um equilíbrio de o ego, por exemplo, né? O ego do médium, eu recebo o guia tal. Não tem, uhum, não tem. Porque todo mundo sabe que ali o que impera é o coletivo. uhum, Então, essa coletividade me marcou. Essa questão de desconstruir imagens construídas no dito popular, né? Foi muito importante para mim. E eu acho que uma coisa que me fez ficar ali, e aí já não sei se foi um aprendizado, eu acho que na verdade foi um voltar à minha raiz, à minha uhum, ancestralidade, foi reconhecer um certo amor, um certo sentimento de carinho, daquele ambiente, daquele cheiro de defumador, de beijuim, de alecrim, e aquela fumaça, e às vezes um guia virar para mim, que eu ficava bem ali na frente, né? Tá todo mundo ocupado, seus cambons, e virar para mim, Mureca, você tem um charuto? E aí eu, uhum, só um minutinho que eu vou arrumar pro senhor. Então, eu uhum, acho que fazer parte, ainda que seja momentaneamente, durante algum período, e eu nem sei se é momentaneamente, porque as nossas relações são perpetuadas, né, espiritualmente falando, me fez perceber que eu estava ali no lugar certo, na hora certa, para aprender muita coisa. Eu precisava aprender muita coisa. Que cada uma daquelas pessoas ali, elas tinham um sentido na minha vida, sabe? Desde a minha amiga que me levou lá, até a mãe, a tia, o irmão, o primo, enfim, o amigo, todo mundo tinha ali um caminho, um cruzamento com a minha vida, né? Uma história assim que se cruzou por algum uhum. motivo. E eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que eu continuei esse projeto por um bom tempo porque eu me senti em casa, eu me senti acolhida. E como é bom ser acolhida sendo você mesma. Porque em momento algum eu virei para eles e falei: Ó, sou um bandista. Olha, não Uhum, sou nada. Não, eu sou budista. Quantas vezes eles me perguntaram como é que era o budismo? Quantas vezes eles me perguntaram como eu estava lidando com o fato de ser budista, mas estar ali numa gira? E uhum, quantas vezes eles falaram, a gente conversou, né, sobre. Porque eu não conversava com eles só ali no dia da gira, eu conversava outras vezes em reuniões de uhum, família, festas de família. Eu fui me adentrando, né? uhum, E quantas vezes eu conversei sobre essas trocas? E essa troca foi muito importante. Então, acho que essas pequenas trocas, essas relações é que foram para mim mais marcantes do que exatamente uma gira, um guia ou algum acontecimento, uhum. entendeu? Acho que para isso, para mim, foi isso. Não sei se eu te respondi, mas Com certeza, não, com certeza, isso é isso que eu queria, assim, essa troca de um pedacinho dessa vivência que tenha sido impactante para ti, né? O que permanece, né? E isso, de novo, a gente volta para aquela beleza dos encontros, né? E das trocas. Olha como a gente tá sempre com essa energia, né? sim. Dessa troca que é muito legal. E uma das coisas que, enquanto estava falando, que eu me lembrei muito da atmosfera do meu papo com a Jane também, dentro dessa ideia, não sei se ela está aí ainda, mas justamente dessa ideia de como a gente menospreza e tem essa coisa do distanciar, né? Como a gente foge daquilo que a gente não conhece. Isso é uma loucura, né? Não é nem o fato de a gente conhecer e aí a partir disso não gostar e aí deduzir coisas. Não, a gente nem se permite conhecer, né?
a gente vai simplesmente afastando essas vozes da gente, né? E a gente se privando de entrar em contato, né? Então, acho a tua história muito bonita, porque é o testemunho de uma pessoa que não era originalmente, né, desse terreiro, né, justamente, mas tu te permitiu te abrir. E eu digo assim, eu acho essa história tão forte. Eu falei pra Nath quando a gente conversou, eu ouvi ela falando, pensei que ela estava me contando uma história, mas eu digo assim, uma história, a impressão que eu tinha é que era uma história aquelas quando eu ouvia quando era pequena, sabe? Quando alguém tá contando uma história. Foi um momento tão gostoso e tão de uma troca assim tão humana e sensível que eu fico pensando como seria bacana se a gente desse mais vazão para falar desse invisível, né? Dessas Sim. coisas que não é propriamente da ordem de um racional, do que a gente, né, é uma teoria, algo que a gente vai seguir como certo e errado, aquele mundo conhecido, né? Como é bom a gente poder falar daquilo que a gente não conhece, Sim. daquilo que a gente ainda está por descobrir, daquilo que a gente sente, de novo, esse sentir, né? Então é Sim. a mesma coisa do tarô, quando a gente conversou aqui com a Jane. Não sei, gente, quem puder, né? Tem aqui quem se interessa por esses assuntos, né? O tarô também é uma linguagem, tá ali a carta, né? Tá ali Sim. a carta ela é traduzida, né? Ela é interpretada e existe todo um sentido, né? Um porquê de aquela imagem ser daquela forma. E claro que não é só também o aspecto visual, tem muito mais coisas envolvidas aí, aspectos, né? E quantas vezes a gente demoniza, às vezes, né? Ah, não, tarô é besteira, tarô, o que é tarô, né? Tudo aquilo que é dessa ordem subjetiva, muitas vezes a gente relega lá, né? E é tão rico, né? É uma linguagem tão rica e que nos ajuda tanto a crescer e a evoluir, né? Sim. Então, fiquei pensando nessas questões todas. Eu vou Uhum. sugerir, vou ler um comentário aqui, agora eu vou indo ao mesmo tempo para a gente não se perder e não ficar para trás. Tá. Tá? Eu não sei o nome da pessoa porque está aqui CGS123, aí me desculpa, eu não sei o nome. A impressão que eu É tenho Cecília. é que é. Ah, É tá. Cecília. Conheço. Vai, Tá, fale. conhece, ótimo. Uhum. Muito obrigada, desde já. Acho que ela está dando a questão da pergunta lá. A impressão que É. eu tenho é que a ideia do corpo transcende o espiritual e acaba se tornando um corpo político. É isso, né? Um corpo político de É. resistência mesmo. Me desculpe se falei alguma besteira. Imagina, nós que te agradecemos, um corpo político. Cara, para mim tem muito disso, ó. Vou É. junto com ela. É Quando com ela ela, né? fala, É. é assim, é Cecília é o nome dela. Uhum, tá, É, Cecília. quando ela fala da resistência, tem tudo a ver, né? Porque ser um bandista, eu escrevo isso no final do meu TCC, que ser Hum, um bandista, no final, eu acho que no final é um agradecimento, que eu agradeço a todos eles, sabe? Desde os guias às pessoas, aos médios, né? Mas ser um bandista é um sinal de resistência, hum, é resistir. Porque, assim, quando comecei esse projeto, 2016, 2016, 2017, estava tendo muita invasão a terreiro aqui no Rio, Zona Oeste principalmente. Vandalismo, ameaças, teve o caso de várias crianças, né? Teve uma menina que foi apedrejada na rua porque estava usando a roupa do candomblé, estava toda meu de Deus. branco. Então, assim, é resistência. É resistir à intolerância religiosa, é resistir ao preconceito. E é resistir também ao racismo, porque a gente tem que pensar o Uhum, seguinte: a Umbanda e o Candomblé têm origem afro, né? A Umbanda também tem a origem indígena, né? Que também é massacrada, né? Se você parar para uhum, pensar, com em certeza. colonização, o povo indígena é massacrado. Então, é resistir o tempo inteiro. Então, esse corpo resiste. Acho que o que ela falou tem tudo a ver, porque é um ato de resistência o tempo inteiro. E lá no terreiro já teve situação de ser invadido o terreiro
e ter algumas imagens depredadas. E eu lembro que na época eu ainda não conhecia ninguém. Quando eu conheci essa minha amiga, ela já tinha acontecido isso. Ela falou para mim: Nossa, eu lembro da minha mãe muito triste porque quase quebraram a imagem que a minha avó comprou e até hoje está no terreiro. Então, assim, tem todo um legado que as pessoas, sei lá o que a gente possa imaginar, né? Porque eu meio pensando assim, que pessoas são essas? Que vão se dar o Uhum. trabalho de invadir um local, né? E quebrar coisas que não pertencem a elas. Então, nesse momento eu penso também na questão, quando eu falo da troca pedagógica, tem Uhum. imagens, tem imagens, tem livros, tem pontos, né? Tem objetos que são passados de geração em geração dentro de um terreiro. E aí Uhum. um ser que desconhece a religião, porque isso é desconhecimento, isso é preconceito e desconhecimento, ele refuta aquilo, entra num lugar que ele não foi convidado para entrar, que ele, em momento algum, fizeram alguma coisa com ele para simplesmente quebrar, tacar fogo, Uhum. destruir. Então, para mim, é um símbolo de resistência, com certeza, assim, não só o corpo, como ser um bandista, como dizer, bater no peito, essa minha Uhum. amiga, ela batia no Uhum. peito e falava: Eu sou um bandista. E ela fez Uhum. ela também era da PRJ. Ela fez um trabalho e ela se vestiu de um bandista dentro de sala de aula. Eu bati Uhum. palma, eu falei, cara, né, resistência, que vontade de dar cara a tapa. E ela falou que já teve pessoas, já teve que se afastaram dela porque ela era um bandista. Então, quer dizer, você termina uma amizade, termina um relacionamento, termina um contato, se afasta de uma pessoa porque ela é um bandista. Por que a gente, por exemplo, não se afasta de um budista? Por que a gente não se Uhum. afasta de um católico? Sei lá, É. entendeu? Porque a Uhum. gente acha que faz menos mal. Da onde vem essa coisa de fazer mal? Então, isso já está na história, embutido, né? Que a religião afro faz mal, é ruim, cultua algo ruim. E claro que tem a ver também com racismo, né? Que tudo que é do negro não é bem visto. Uhum. Então, é isso. Vai, fala que eu já falei É, demais. não, não, mas é bem isso aí. Eu acho que essa resposta da Cecília, que ela compartilhou com a gente, a questão de um corpo político e tem tudo a ver com isso com o que tu tá trazendo e tem tudo a ver com o Bakhtin, justamente porque é bem isso, quando a gente trata o sujeito, que aqui eu estou usando como equivalente a essas vozes, quando eu falo em vozes, a gente pode entender nós, seres humanos aqui Uhum, convivendo, né? Cada um de nós dentro das diferentes situações de comunicação, né? E aí a gente vai pensar que o terreiro, né? É, somos uma voz, né? Quem está trabalhando ali sim, é uma voz muito potente. Todos somos, né? Mas a sim. questão é qual é a tipicidade, qual é a particularidade dessa voz, né? Quando a gente, para quem é bakhtiniano e está aqui, a gente vai dizendo, tudo é dialógico, ou seja, tudo parte dessa, tudo é visto em relação, né? Nada é visto como Uhum, algo isolado, né? Mas, ok, se a gente entende que tudo pode ser dialógico, é, cada ideologia é única, o modo como ela se manifesta. Então, qual é a particularidade da voz do terreiro, né? É disso que a gente está falando, né? Então, tu sim. trouxe um contexto de preconceito, né? Que vai dizer dessa voz. O que Uhum, perpassa essa voz aí, essa ideologia, esse ponto de vista sobre o mundo, né? Os desafios sim. dessa voz, né? As outras vozes que perpassam, né? Que Uhum, atravessam essa voz, né? E isso é uma realidade. Essa intolerância, por exemplo, que tu falou, né, desses casos aí no Rio e tudo mais, é uma intolerância absurda e que isso, para Bakhtin, tem um nome, a gente pode relacionar com quando ele fala sobre as vozes monológicas, que é justamente essa tentativa nossa
de querer cessar o diálogo, de querer o apagamento, né? O apagamento de uma voz, né? Então, uma voz em detrimento de outra, né? Entendendo que existe sempre hierarquia, né? Existe sempre uma voz que tem que ser ressaltada em relação às demais, né? Então, a gente que é o que se fala, né? A questão da polifonia é a gente começar a ver essas vozes não como reclamantes de uma hierarquia, né? Entendendo que todas são importantes, que todas têm o que dizer, né? Tem uma particularidade, né? E, então a gente vê essa relação de mesmo grau de importância nessas relações, quando a gente se relaciona, né, com as outras pessoas, né, então seja de uma religião para outra, né, de uma crença, de uma dança para outra, de um texto para outro, né, então, só que a gente tem essa tendência que a gente vive num mundo capitalista, né, e isso tem essa raiz, né, justamente, dessas vozes que a gente tende a colocar para fora, né, nas nossas relações. A gente tem muita dificuldade em lidar nesse plano igualitário, né? Chega até dentro do Bakhtin ali tem a questão que a polifonia seria uma utopia, né? Mas na verdade o mundo ele é polifônico, né? Para mim, eu digo assim, até estava comentando esses dias assim sobre isso. Para mim esse mundo é polifônico, ou seja, essa relação de igualdade não é uma ilusão, ela acaba sendo uma ilusão porque, infelizmente, a gente ainda traz a gente resiste ainda com com essa tendência monológica, né? A gente faz do mundo monológico, mas as vozes todas estão aí, a riqueza toda está aí, essa heterogeneidade está toda aí para a gente ouvir, para a gente escutar, para a gente se debruçar sobre ela, né? Então tem tudo a ver para mim, Cecília, isso do corpo político e também entendo dessa forma, né? Esse corpo como ideologia, né? Cada corpo trazendo uma ideologia muito forte, né? E junto com isso, aquele link que a gente falou, a importância do teu trabalho, né? E que eu acho interessante é não só do ponto de vista, né, ali dessa questão que já é muito interessante, é um desafio à parte, a gente entender esses dois corpos, vamos dizer assim, que estão ali em interação, né, do médium e desse espírito, né, dessa entidade, né, que estão ali coabitando, né, em algum grau, em algum nível, né, então isso para Bakhtin também é muito bacana, né, é um desafio pensar sobre isso, né, mas também o que eu acho muito bacana é do ponto onde tu atua, né? Justamente nesse pontinho, né? Fazer o terreiro circular no meio acadêmico, na pesquisa, fazer essa voz reverberar por meios em que ele foi, né, barrado, em que ele não é originalmente aceito, né? Então, a gente poder quebrar com essas fronteiras. O teu trabalho é fundamental, né? Ele traz essa voz potente de que sim, a Umbanda ela pode e deve circular em todos os espaços e ser conhecida. E isso é o tratamento que ela merece, né? Então, isso é muito bacana. Eu não sei, acho que teve mais comentários. Pode falar, Nath, vai falando que eu vou me achando nos comentários aqui. Veio na cabeça que nessa coisa do meio acadêmico, eu até que tive uma certa sorte, porque eu estou numa universidade federal que preza pela diversidade, né? Tem um discurso de diversidade. Não é uma universidade que não preza por isso. Mas ainda assim a gente encontra resistência lá dentro, claro que encontra. E eu tive uma sorte de ser, porque assim, na verdade, eu fiz um curso de História da Arte. E eu não estou estudando nenhum historiador da arte no meu TCC, né? Eu estou me estudando. Eu estou estudando o meu próprio projeto. Então, eu falo que eu tive uma sorte, não sei se bem sorte, acho que eu fui agraciada pelo universo,
de ter um coordenador, uma coordenadora que fala, não, vai lá, fala mesmo, de um orientador que compra o meu trabalho e Uhum. fala, vamos colocar isso mesmo, vamos fazer isso. Diferente daquele mesmo, né, que a gente escolhe um artista, vai debater sobre o artista e é isso aí, a gente se forma. Uhum. Então, quando eu faço isso, você falou do apagamento, da resistência, é mesmo um trabalho de apagar quando você invade um terreiro e quebra, quando você bota fogo, quando você ameaça Uhum. fisicamente essas pessoas, Em você quer alto grau, apagar né? aquilo. Uhum. Você quer apagar aquilo da história, você quer apagar aquilo da sociedade. E da resistência, eu acho assim, é uma resistência no sentido de vamos resistir, somos um bandista, e é uma resistência é, espiritual também, sabe? Não é só ali do corpo do umbandista, existe uma resistência Uhum. dessa espiritualidade. E aí eu Uhum. acho interessante, assim, ao longo desse meu trabalho, eu lembro que eu estava um dia na rua com esse meu professor, o Flaviano, e aí eu virei para ele e falei assim, você já parou para pensar que quando você vai colocar um trabalho numa encruzilhada, quando você vai fazer alguma coisa, em geral, alguns umbandistas têm receio de ser agredido? Você já parou para pensar que quando a gente passa perto de uma oferenda no chão, a gente fica meio assim receoso, tipo, ih, não vou ficar olhando, ih, Uhum. não sei o quê, como se aquilo fosse um crime. E aí, às vezes, a gente quer, por exemplo, eu escutei várias histórias de, eu tenho que ir numa encruzilhada, não sei o quê. Aí vai meia-noite, 11 da noite, porque não tem ninguém passando. Às 7 da Uhum. noite, às 8 da noite, ainda tem muita gente passando. Uhum. E aí eu, por exemplo, fui a encruzilhadas com eles, fui sozinha, fiz também, participei de todo o ritual. E eu lembro que teve uma vez que eu estava com alguns médios do terreiro e passou um carro, macumbeiro, gritando, macumbeiro. E aí todo mundo olha naquela, né? Tipo, será que é pra eu sair correndo agora porque vão me agredir? Ou é só alguém passando e Uhum. fazendo chacota? E aí eu fiquei Uhum. pensando, será que quando a gente vai numa igreja, a gente acende uma vela, alguém grita, ô católico! É. É. Será que a gente, quando vai num templo do budismo e a gente faz lá nosso mantra, alguém grita alguma coisa? Será que a gente tem receio? Eu pensei nisso, eu falei, nossa, isso dá outra monografia, dá outro TCC, né? Pensei Uhum. nisso, pensei, por exemplo, quem é do Candomblé, que tem toda a iniciação, raspa a cabeça, é obrigado a andar todo de branco durante determinado tempo. Como é que essas pessoas lidam com isso, né? Uhum. Como deve ser o sufoco no dia a dia para lidar com uma sociedade que refuta, uma sociedade que não quer aprender, não quer escutar, não quer trocar, não quer É. pesquisar, entendeu? E sabe o que é engraçado? Me vem a ideia do medo. O medo, ele paralisa as pessoas, né? E eu acho que essas pessoas que refutam, elas têm tanto medo de descobrir que elas estão erradas e que talvez elas se achem nesse mundo que elas preferem Uhum. refutar e falar assim, não, eu tenho medo, eu quero refutar. Melhor deixar pra lá, não quero Uhum. falar. E fica numa coisa de como se fosse um obscurantismo absurdo que na verdade não existe. É só você sentar, conversar, trocar, olhar, vivenciar. Que eu poderia, né, ter ido no terreiro uma vez e valeu, fui uma vez, saí, tchau. E não, Uhum. eu fui indo, eu fui sendo tocada por aquela energia, justamente por me Uhum. permitir ser tocada por várias energias. E olha, Uhum. você só foi em terreiro? Não, eu fui a terreiro, fui à igreja evangélica, eu fui a budismo, fui à igreja católica, eu andei por muito lugar por aí e Uhum. me achei no budismo, me identifiquei com o budismo, virei budista, sou muito grata por isso, acho maravilhoso, acho uma filosofia de vida maravilhosa, uma religião maravilhosa, mas eu também tenho um carinho enorme agora pela Umbanda, entende? Uhum. Então, Uhum. eu acho que, enfim, foi importante falar dessa questão do medo, né? Com certeza. E isso que tu falou agora, né, de ser budista, mas ter esse espaço muito especial da Umbanda dentro de ti, eu acho fenomenal, porque de uma forma muito simples é justamente essa ideia, né? A gente não precisa
não é uma questão de substituir uma coisa por outra, né? Uma voz por outra. Tudo isso pode fazer parte da gente, né? A gente não precisa uma coisa só, né? Então, como a gente, socialmente, a gente precisa se reeducar, né? E acolher essas diferentes vozes, né? Entendendo que isso eu entendo que essa é a grande beleza, essa é a grande riqueza. Quando a gente consegue perceber essa heterogeneidade, o que tu falou do medo, eu tinha até notado aqui uma coisa antes, só que a gente vai emendando tanta coisa que eu também vou me perdendo. Uma coisa que eu queria falar e que tu acabou trazendo agora, claro, eu vou dar agora o meu depoimento. Eu acredito que temos várias vidas, que não temos só essa aqui, eu sou espírita, espiritualista, mas independente dessa crença ou não, mesmo entre pessoas que buscam o espiritismo, às vezes estão no início desse processo, a gente vê muito recorrentemente esse medo, é muito visível, assim. E muitas vezes esse medo vem justamente por esse desconhecimento. Aquela ideia, assim, de ver, por exemplo, eu tenho medo de ver um espírito, né? De ver alguém. Por quê? Porque a gente trata esse espírito como algo, às vezes, demoníaco, como um ser totalmente apartado das nossas vivências, das nossas relações, né? Como um fantasma, sabe aquele fantasma de desenho mesmo, que vem para assombrar, né? E quando a gente passa a entender que esse espírito, essa influência que vem seja de que forma for, que ela se apresente para a gente, que ela faz parte, né, de um ser, né, de uma criatura, de uma entidade, que a única coisa que nos diferencia dessa pessoa é que ela já morreu. Ela é uma pessoa exatamente como nós, ela só desencarnou, ela só morreu, ela continua sendo o que ela sempre foi, né? Então, ela não é um fantasma, ela não é algo que não parte de nós, né? Do que a gente também traz aqui, né? Dessa relação. Não é desprovido de relação. Se está por ali, também tem um sentido, né? E quantas vezes, quando fala o medo sim nos paralisa, porque se a gente fica vendo essas questões, a questão da espiritualidade, como algo que, né, não toca em mim, sim, como é que eu posso ter aceitar, eu digo num sentido de ok, a gente pode não concordar, não ser bem isso que a gente quer, né? Mas o medo é o problema. O medo, o preconceito, a intolerância, né? Ninguém é obrigado a nada, cada um tem a sua visão, cada um tem que ter a liberdade para expressar a sua espiritualidade da forma como quiser, como se sentir bem. Mas eu digo em relação a quando a gente tem uma vontade de se perceber melhor, né? Também traçando um caminho, né? Na Umbanda ou no Espiritismo, seja como for, a importância de a gente se abrir, de a gente fazer abrir esse pensamento, né? É um ser como nós, se eu morrer aqui agora, eu vou ser um fantasma aí. Ou eu vou ser um fantasma, ou eu vou ser a Marice, né? Que daqui a pouco estou visitando alguém. Então é isso, né? Aí eu acho que muda totalmente a nossa visão. Aí muda totalmente. Aí passa assim, não ser mais, nossa, cruz credo, eu tô sentindo coisas aqui, sai pra lá, né? Que, aliás, é uma atitude que acaba sendo muito desrespeitosa e extremamente dolorida, né? Tu imagina ele desencarnar e sai pra lá, assombração. Não, mas, né? Imagina o sufoco, né? E aí eu ia linkar com a que a Jane falou, né? Eu falei bastante, né? Mas tem relação com isso. Né? A Jane falou o seguinte, ó, você falou de Exu. Acho que como o corpo do médium é a ferramenta que permite ao Exu ou qualquer outra entidade se apresentar e mostrar sua identidade perante nós. É isso mesmo. E a tristeza que a gente sente muitas vezes, eu digo do meu depoimento, né? Mas para trocar aqui,
O sufoco que muitos espíritos, muitos seres passam justamente por não encontrar esse canal, né? Sim. É isso que eu digo, na medida que não temos médiums, todos somos médiums, né? Na visão espiritualista, mas Uhum. na medida em que não temos aqueles que se propõem a um trabalho, a ser esse porta-voz, como é sofrido, né? É. Porque o ser ele precisa desse canal. E aí eu acho que também tem o link com o que tu traz, né? Na questão do terreiro. Né? Esse Uhum. médium é esse empréstimo, né? O empréstimo do que não existe mais, que é só a carne, né? Uhum. É esse físico, mas a partir disso tá ali, tá tudo ali, né? Sim. E essa mensagem, essa voz ainda anseia por falar, né? Por se Sim. anunciar. Como é que ela faz É. isso no momento que ela não tem a materialidade? Então, é Pois isso é, aí, que corpo é esse, né? né? É isso aí, justamente. Eu lembrei agora de dois fatos assim que eu vivi dentro do terreiro. O primeiro foi nas primeiras giras que eu fui, que eu falei com o caboclo, né? A minha perna tremia muito, tremia muito. E aí eu lembro que eu saí ali da consulta, eu falei assim, eu tô me tremendo toda. Aliás, eu fui pra consulta e essa minha amiga fazia cambono, porque eu não conseguia entender ainda a linguagem, né? Que é uma linguagem bem específica. Às vezes você consegue entender, mas aí tem o mureca, o Uhum, cartola, que é o médico, tem o pito, que é o cigarro. Então tem umas coisas que você não entende, assim, de primeira viagem. E aí essa minha amiga estava sendo cambona, eu falava assim, eu tô me tremendo toda, minha perna tá tremendo, o que que é isso? Eu vou virar espírita, vou me espiritar? Eu falava assim, vou me espiritar? E aí ela falou, não, você tá sentindo energia, fica tranquila, você tá sentindo energia, e se tiver que se espiritar, aqui é o lugar, né? Então, uhum, assim, eu comecei a perceber que eu fui me abrindo, não só mentalmente, mas corporalmente, às energias daquele lugar, as energias que estavam ali, né, do meu lado, comigo. E com o tempo eu parei, com o tempo eu me acostumei, vamos assim dizer, né, com aquela energia, então uhum, minha perna não tremia tanto. Uma vez ou outra que tremia por algum motivo, provavelmente energético, mas de vibração mesmo, mas eu não senti, eu não desenvolvi essa questão da mediunidade, eu não escuto, eu não ouço, aliás, uhum, eu não escuto, eu não vejo, mas eu percebi que eu desenvolvi certos sinais. Eu hoje percebo certos sinais da minha energia. Eu percebo uhum, certos sinais ao meu redor. Então, assim, uhum. eu estava até falando com a Jane outro dia que eu tenho um grande defeito que às vezes eu sou meio esponja. Então, se eu chego num ambiente que as pessoas estão down, eu saio down do ambiente. Ah, mas daí a Lu e a Jane podem falar que é a água, né, do escorpião também, né? Pois Tamo é. aí, ascendente em É, peixe, peixe, isso aí. E aí eu comecei a perceber que. E aí, uma vez eu tava tendo umas tonturas, passando mal, assim, constantemente. Tinha ido ao médico, tinha feito os exames, estava tudo ótimo comigo. Eu falei, gente, o que que é isso? Aí tinha uma gira de Exu. Aí eu falei, eu sempre me consultava com um guia. E aí eu falei, vou lá falar com ele, né? E aí eu falei com o guia, eu sempre me consultava com seu caveira, né? Exu caveira. E aí eu Uhum, falei com o seu Exu caveira, ele, não, sei o que que é, me explicando, né? Aí eu achei tão bonito, porque ele virou pra mim e falou assim, isso nada mais é do que você tá sentindo as energias. Tem energias demais perto de você, você precisa se organizar. Isso está fazendo uhum, você se sentir mal. Então, assim, da mesma forma, aí ele fez assim, que aquele, que aquela, que aquela, que aquele ali, aqui se conectam, sentem energia e se limpam, você agora também precisa fazer isso, porque você está aqui. uhum, Então, assim, foi assim, a assinatura que eu precisava de mentalmente, de tipo, olha, você faz parte da gente. Você faz parte uhum, dessa casa, você faz parte desse coletivo. Você não precisa ser um bandista para fazer parte. Você não precisa ser médium para fazer parte. Você está aqui. uhum. O seu trabalho também é um trabalho, entre aspas, né, mediúnico, mas é um Com mediúnico de certeza, um imagem, canal né? mediúnico. Aham, aham. Então, a gente vai fazer aqui a oração final
pede para ela colocar você na oração final, que era a zeladora. E aí eu fui lá e pedi, olha, ele falou que eu tenho que participar, tá? No final aqui. O que que é? Dei a mão, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria e tava tudo certo. Não passei mais mal depois, fiquei bem. Então, assim, eu comecei a pensar, Marice, em várias questões. Fé, se eu tinha fé, se eu não tinha fé. Coisa que no budismo eu não parava para pensar. Eu era budista, Uhum, né? Mas eu não fiquei. Será que eu tenho fé o suficiente? Será que eu não tenho? O que que a minha fé move? Fé move alguma coisa? E aí eu uhum, comecei a pensar sobre fé, sobre energia, sobre os nossos chakras. Comecei a pensar sobre as minhas intuições, que eu não ouvia a minha intuição. Comecei a perceber que era ótimo ouvir minha intuição. Que eu precisava ouvir minha intuição, os sinais da vida, que eles se comunicam o tempo inteiro com a gente, né? De várias formas. uhum. Então, acho que isso foi uma experiência que ficou para mim e que eu levo com muito amor e muita gratidão. Assim, cara, eu só tenho uma palavra para definir esse meu trabalho: gratidão. Assim, gratidão do início ao fim, sabe? Então, eu acho que isso foi uma série de aprendizados e indo para aquela questão do corpo, eu acho que tá todo mundo respondendo por mim, que é um corpo que resiste, é um corpo que empresta para assumir uma identidade, é um corpo que se funde no coletivo, é um corpo coletivo. Então, é uma pergunta difícil de responder, que eu nem sei se há resposta, uma única resposta para ela. E eu acho que o lindo é justamente não ter uma única resposta e ela tá sempre se reciclando, né? Eu acho que essa é a grande beleza, eu acho, é a gente ir se movimentando e fazendo essa reflexão e se permitindo sentir, né? Deixando fluir, né? Sim. O que vai vindo a partir disso, né? Uhum. E eu fiquei pensando como é lindo esse teu trabalho e como esse caminho todo teu se deu. E tu fala da gratidão, né? Com certeza é o que eles também sentem, né? As entidades, os guias, porque tu, através do teu trabalho, tu tá não só do teu trabalho quando tu atua dentro do terreiro, né? Que já é uma atuação, já é um trabalho, tu também tá te doando ali, mas justamente de encabeçar uma pesquisa, de trazer isso, né, esse universo que é desconhecido para a ordem de um conhecido, né, para que outras pessoas também possam ter a sua leitura, né, a partir desse desbravar que tu faz também com o teu trabalho, né, para que outras pessoas possam acessar essa sensibilidade, né. Uhum. Então, com certeza, eu fiquei pensando o quanto eles também se sentem gratos contigo, né, com a tua presença. E nós também aqui hoje, né, com certeza estamos aprendendo muito. Foi uma satisfação muito grande. Quando a Jane me falou, Marice, eu acho que tu vai, eu vou te colocar em contato com a Nath, porque eu acho que tu vai se interessar. Aí quando ela falou que, não, tem um lance com movimento, tem um lance com espiritualidade, opa, é lógico, mas para já, né? Então é isso, assim, te agradeço muito também. Quero ler, se tu me permite, vou lendo os comentários, porque o nosso tempo já está esgotando. Passou Deixa, voando de novo. Fale, Deixa eu querida. mostrar umas fotos que eu separei aqui, só para quem não viu ainda, dar uma olhadinha, ver se consegue ver, ó. Claro, isso, mostra aqui. Gente, Tem como eu foto. disse, eu linkei nas referências, tá? Do post aqui, tá na descrição do vídeo no YouTube também, as referências com as fotos da exposição virtual. Não vai dar tempo de falar de tudo, né? Ela deu uma Uhum. palhinha, depois a gente marca um outro dia também. Mas são fotos lindíssimas, tá? Tá ali nas referências. Quem puder, acessa, vale muito a pena. Um trabalho muito bonito, né? E que tem a ver com tudo isso que a gente vem falando aqui, essa lindeza toda, né? Então é muito lindo. Enquanto ela vai mostrando as fotos, eu vou me achando aqui nos comentários para a gente contemplar aqui as coisas que vocês falaram. Acho que foi a partir daqui, mais ou menos.
Gente, desculpa quem chegou depois, que eu não pude cumprimentar. Eu vi que o Edinho chegou, seja bem-vindo também. Aqui a Jane falou sobre a ignorância. Ignorância gera ódio, é muito perigosa. Tu vai me ajudando aí, tá, Nath? Tá. O Reinaldo falou: o poder no aspecto intolerante só pensa em religião, uma única doutrina. O preconceito já se inicia no termo. Isso é macumba, cuidado. Sim, é o que a gente estava falando ali, né? A ausência de empatia só nos leva ao abismo da limitação, com certeza, com certeza. Tudo isso aí que a gente está falando. Nath, se tu quiser acrescentar alguma coisa Olha, também. tem a Diana perguntando como é que. Se eu poderia falar sobre como se dá a relação do corpo feminino nessa vivência. Uhum, Então, isso é uma coisa bem interessante porque, assim, o corpo feminino, a gente tem falado muito sobre essa questão da sexualidade, né? E da objetificação do corpo feminino. E isso me uhum, leva a pensar justamente em Pombagira, né? Porque a Pombagira, ela tem essa sensualidade, ela tem uma liberdade de expressão muito grande. E o corpo feminino, ele não vamos assim dizer que a gente luta hoje, né, por essa liberdade, por essa sensualização da maneira que a gente achar melhor e quando a gente achar melhor, na nossa necessidade. Aí vem as questões uhum, feministas, né? Então, só que quando a gente parar para pensar, quem tem medo, quem desconhece, quem é preconceituoso, fala que a pombagira é o quê? A pombagira é vagabunda, a pombagira é mulher da vida, né? Os que tentam ser uhum, mais educados é a mulher da vida. E, na verdade, as pombagiras, elas são, na verdade, elas colocam na sensualidade, na dança, no corpo, na gesticulação, aquilo que hoje a gente aqui fica lutando para ter, a igualdade, para a gente se expressar da melhor maneira que a gente quiser, para a gente ter liberdade com o nosso corpo, para a gente ter liberdade de sensualizar e usar a roupa que a gente quiser na hora que a gente quiser, sem ter que ouvir que a gente é estuprado porque a gente pede, né? uhum, Então, a questão do corpo feminino na Umbanda, eu olhei por esse viés, assim, sabe? Quando eu estava escrevendo meu TCC, tem um autor chamado Luiz Rufino, que ele uhum, tem 3 livros, né, sobre esses assuntos, sobre a Umbanda, sobre Exu. Ele tem um livro que é a Pedagogia das Encruzilhadas, e tem um livro que é sobre Fogo no Mato, se não me engano, é Fogo no Mato e Epistemologia da Macumba, uma coisa nesse sentido. Vou colocar lá nas referências também. Tá. Eu até tenho um livro aqui, só não vou pegar porque ele está distante, eu vou me desconectar, mas eu posso te passar a foto e você quiser colocar também, ou então Tá. escrever, né, o autor direitinho o Uhum, nome. Ele uhum, fala sobre essa questão do corpo feminino, tem um capítulo que fala sobre a pombagira, e ele fala de como a mulher é sempre rebaixada, e até uhum. na espiritualidade. Então, quer dizer, até o espírito feminino Hum. É, não é valorizado. é, Então, eu acho assim, que pai, loucura. fale. Não, não, isso dá toda é, é, é brabo, né? Essa É. questão do preconceito contra a mulher, né? Quando você estava falando sobre a relação de preconceito em relação à Umbanda e outras religiões, né? É a mesma coisa quando é que a gente percebe que há o preconceito, né? Quando muda a figura e o efeito também é outro, né? Justamente, quando tu atribui algo que geralmente a, se passa com a mulher, quando tu faz a transposição para o universo masculino, né, do homem, Uhum. a diferença, se houve diferença, né, que aí a gente vê essas relações absurdas, né, então quando o que vale para um não vale para outro, né, e a gente vê essa transformação, né, essa diferença de efeito de sentido, né, então Uhum. é justamente o contexto, né,
o que, para quem, em que contexto, que vai determinar o que é ofensivo, o que não é, né? Às vezes, isso dá uma outra live, né? Essa questão realmente, tu vê, mesmo isso que está trazendo é muito interessante, né? Mesmo desse Uhum. ponto de vista do nosso bate-papo hoje aqui, até quando se trata de espiritualidade, que supostamente, né, teria Sim. diferenças, quando na verdade é mais um aspecto que nos traz para esse universo de proximidade, né? A gente não entender como algo sobrenatural, né? Então, é tão Uhum. forte a relação entre céu e terra, né? É. Que a gente vê, não tem diferença, né? Se existe o preconceito aqui, esse preconceito vai existir quando a gente fala também do imaterial, né? Então, Sim. também serve para a gente refletir sobre isso, né? Aham, com certeza. Então, não esse espiritual, como é que eu vou dizer, só celestial, né? Em que tudo é igualdade, tudo é luz e purificação, né? Eu acho que também serve para a gente partir por aí. Gente, a gente tem 4 minutos, gente. Muitos comentários. Eu vou Eu tentar li os dar uma lida. comentários aqui. Tu foi É, lendo se tinha eu fui perguntas, porque eu lendo. vi que muita coisa é Então, comentário assim é falando sobre a comentário. live. É, eu só tenho É. mais uma pergunta aqui que eu fiquei meio na dúvida qual era o sentido. Isaac falou o seguinte: seria também uma resistência de preservar a identidade do terreiro? Então, Sim. quando Uhum. eu falo do terreiro no meu TCC e mostro as fotos, eu procuro sim uma preservação de identidade, de originalidade daquele terreiro, nesse sentido de identidade, do que é daquele terreiro, né? Uhum. Eu conto a história do terreiro no meu TCC, como que aconteceu. Agora, se a ideia aqui que ele está perguntando é a identidade, porque eu não estou falando o nome do terreiro, acho que não é isso, mas super falo. Terreiro Pai João da Uhum. Bahia, em Sepetiba, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que é importante a gente preservar as identidades no sentido de originalidade. A partir do momento em que Uhum. você se coloca para fotografar ou para fazer um trabalho sobre um terreiro e esse terreiro né, bem às claras e o terreiro permite, eu acho que é um ato também do próprio terreiro de resistir. É um ato do próprio Uhum. terreiro falar assim, vai lá, fala, porque a gente segue firme aqui e a gente vai seguir, sabe? Uhum. Então, acho que tem Uhum. isso. Não sei se eu respondi muito bem ele, se ele estiver por aí, tiver mais alguma dúvida. Mas é isso. Os outros são Uhum. comentários muito Eu bons, fui lendo, inclusive. gente, também fui acompanhando junto, assim, tudo, Uhum, e todos eles contemplando, assim, o que a gente falou. É muito bacana poder ver essa interação. Acho que, assim, a gente vê que a live realmente foi fundo. É muito bacana quando vocês participam. Então, tudo foi lido aqui, tá? Embora a gente não sim. estivesse lendo ao mesmo tempo, assim, passou por Aham. aqui, com certeza. E aqui eu vou pegar o último mediunidade e doação, reciprocidade entre materialidade e espírito. Tá show demais o diálogo, parabéns, é o Reinaldo. A Jane falando, meu primeiro pensamento, água, Aham. sim. A minha mãe falou que a mediunidade é a grande missão fraterna. Abençoados são aqueles que entendem o pedido, o vêm e servem. Eu acho que é bem isso, lindas as fotos. Então, gente, vou ter que encerrar. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Temos um minutinho. Eu acho que eu vou entrar de novo só para te agradecer, porque vai cortar. Então, Tá bom. Nath, muito obrigada por tudo. Foi assim um grande aprendizado, o diálogo foi lindo, foi poético e o espaço está sempre aberto para ti, para quem quiser participar. A todos muito obrigada, tá, pela interação, por ficarem aqui com a gente nessa dobrada. Então foi muito gostoso. Eu que agradeço, para mim foi maravilhoso. Quero mandar um beijo para os budistas que estão aí também, super me apoiaram na caminhada. E dizer que a gente está aqui para trocar sempre e que a gente possa ver a Umbanda, o Candomblé e todas as religiões que não são, né, respeitadas, resistindo e mostrando como é que a gente deve viver, em troca, em coletivo,
e em comunhão, sabe? Então, acho que levarei os ensinamentos e vou continuar com esses ensinamentos. Mestrado vem aí, né? Mestrado tem coisa Vai vindo aí. acabar, vai acabar. Eu vou seguir te agradecendo, tá? Tá. Um Eu que beijo agradeço. grande.